Passar para a nossa quarta aula online de saúde ambiental. A coisa está indo longe, né, meus queridos? Mas eu acredito que estamos no caminho certo. Temos que fazer assim mesmo para tentar controlar esse vírus e não acometer tantas pessoas como vem acometendo. Então, a gente vamos falar um pouquinho de saúde, né? Chega de falar de doença, então vamos falar um pouquinho de saúde, mas que essas coisas que a gente vai conversar, se não controladas e se nós não fizermos o nosso papel de grandes divulgadores por sermos profissionais da área da saúde, de grandes divulgadores, de grandes formadores de opinião, as coisas, mesmo estando acontecendo tantas discussões em cima de temas de saúde ambiental, como a poluição, como a sustentabilidade, como o lixo reciclável, a diminuição do uso de energia, de água, tudo isso, nós temos que fazer a nossa parte. Então, vamos conhecer um pouquinho como as atividades, no geral, poluem o nosso planeta, a Terra que nós vivemos. Saúde ambiental é impossível se dividir, se separar do que a gente chama de qualidade de vida. Se nós não temos uma saúde do ambiente que vivemos, com certeza a qualidade de vida nossa estará prejudicada. E prejudicando a qualidade de vida, estamos prejudicando o quê? A saúde, uma vez que somos seres humanos e compostos de 4 dimensões. Tá? Então, não é só a física. Se não temos uma condição de ar que respiramos, de água que tomamos, de alimento que comemos, sem a poluição exagerada, que vocês agora vão ver que a gente, quando fala em poluição, pensa só que é a poluição do ar. Existem vários tipos de poluição que podem acometer e nos levar a uma saúde comprometida. Mesmo que seja só diminuindo a nossa qualidade de vida, já está comprometendo a nossa saúde, mesmo que não desenvolvamos doenças, mas tendo qualidade de vida prejudicada, estamos comprometendo nossa saúde. Existe um conjunto de condições, de leis, de influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Existem influências negativas e influências positivas. Então, vocês vejam, no quadrinho da esquerda, mostra uma árvore super verdinha, sinal de que respira bem, de que faz fotossíntese e ajuda, então, portanto, nós, seres humanos e animais, a respirarmos. Uma árvore que está ali em condições que demonstram o quê? Ar bom, solo bom, todas as condições necessárias. E existem influências negativas. E quando a gente fala de saúde ambiental ligado à poluição, estamos falando com certeza de influências negativas. Então veja toda a nossa terra poluída por lixo, nossa água poluída por exagero de descarte de lixo incorreto ou exagero de gases poluentes que vêm das indústrias, que vêm da pecuária e que vêm de outros tipos de poluição também que a gente vai discutir nessa aula. Por exemplo, a gente estava falando de pecuária, não é? A pecuária é um dos principais poluentes do meio ambiente, sabiam? A gente pensa que o que polui mais é o ser humano, que são os carros, os automóveis. Na parte urbana, concordo, mas por que que na parte rural, que não tem essa quantidade de carros, caminhões, etc., rodando, ônibus rodando por aí, por que que lá nós temos também, às vezes, um índice de poluição elevado? O gado, ele é responsável por 50% dos gases. E quando eu falo de gases mesmo, não vou usar o nome popular, tá? Eles realmente poluem muito. E às vezes eles poluem muito mais dependendo do quê? Se o seu pasto, se o seu alimento está poluído com agrotóxicos, com sujeiras que vêm da água que rega esse pasto ou que vem do próprio
dono daquela região que coloca agrotóxico em exagero à sua volta. Então, o que precisa ser feito para diminuir isso? Que ele coma um pasto melhor, que ele coma um feno melhor, que ele coma um feno com menos agrotóxico e um pasto mais limpo, mais saudável. Isso vai diminuir na atmosfera esses gases que ele solta, que é aquele famoso PUM mesmo, é isso que vocês estão pensando? Esses gases diminuem na atmosfera 18% se o gado não estiver comendo ou respirando um ar poluído, ou comendo um alimento poluído, ou bebendo uma água poluída. A pecuária, por exemplo, nós temos que lembrar, por exemplo, a carne bovina, são necessários 15 mil litros de água para a produção de 82 quilos de carne bovina, gente. Pensa um churrasco numa festa, quantos quilos vai de carne bovina? 15 mil litros de água para essa produção, porque o gado bebe, o seu pasto tem que ser regado, 15 mil litros de carne de água para 82 quilos de carne bovina. Uma boa festa, vai isso, não vai? Uma festa grandona aí, tipo 200, 300 pessoas, num churrasco é o suficiente para a gente consumir 15 mil litros de água. Não estou dizendo para vocês não consumirem carne bovina, não é isso, mas eu estou mostrando que às vezes até em atitudes tão normais da gente, a gente está consumindo uma água em exagero, a gente está realmente fazendo um desequilíbrio dessa água, pelo menos naquele ambiente, naquela região. 1 hectare de terra é possível plantar 42 mil a 50 mil pés de tomate. A soja são gastos 500 litros de água para sua produção. Então a gente passou por aquela fase onde todo mundo, principalmente os naturalistas, principalmente os vegetarianos e agora os veganos, né, de repente soja em exagero, tudo. Será que a soja é tão boa assim para nossa agricultura? Será que ela não consome muita água para que seja consumida também? Tudo vai água, gente. É a nossa agricultura, vai água, é o nosso gado que bebe água, somos nós que bebemos água, todo mundo é movido à água, como eu falei para vocês na aula passada, que nós somos os seres água e nós vivemos num planeta água. Continuando na pecuária. Aí eu vou falar um relato de um documentário que tem esse nome aí, Cowpiracy, Cow de gado mesmo, desse diretor Anderson. Ele descobriu que um hambúrguer de 114 gramas, não é nem aqueles hambúrguer agora gourmet que sai por aí, que nesses lugares de 180, 200 gramas, um hambúrguer, imagine, de 114 gramas, ele requer 2,5 mil litros de água para ser produzido. Gente, 2,5 mil litros de água. Por quê? Porque eu tenho que cuidar desse gado que vai me dar essa carne para eu fazer. Eu tenho que cuidar da limpeza daquele frigorífico que vai fazer isso. Eu tenho que cuidar da produção deste hambúrguer. Então, ele computou tudo. Da limpeza de uma chapa, por exemplo, depois do hambúrguer. E aí a gente toma banho curto para economizar água. E a gente descobre que comer apenas um hambúrguer é equivalente a 2 meses inteiros de banho. Opa, vamos pensar, tá? Não é comer menos hambúrgueres, não. Vamos olhar no que a gente tem que economizar de água em outros momentos também. Cada um tem que fazer a sua parte em todas as atitudes e atividades do seu dia a dia. Mas é bom a gente conhecer que também na nossa alimentação nós podemos estar exagerando nesse consumo. Então, quando a gente está falando de poluição, uma das coisas que muito polui o nosso solo, que polui indiretamente a nossa água, porque lençóis freáticos passam embaixo desses aterros sanitários, desses depósitos ou desses lixões a céu aberto. Então a gente eu acho que dentro da saúde ambiental o lixo é hoje uma das piores coisas, porque a gente falou em epidemiologia, o lixo está ligado à epidemiologia, não vimos tantas doenças infecto-contagiosas que se dão através de vetores como rato, como barata, como mosquito. Então a gente tem que ver que realmente
principalmente, temos que cuidar e tomar muita consciência no descarte, seja o tipo de lixo que for, o orgânico. Eu estou falando do orgânico quando eu falo de pestes, eu estou falando do lixo orgânico, ou o lixo reciclável, aí eu estou falando de contaminações, de irradiações e de outros problemas químicos na saúde, ou do lixo tóxico, ou do lixo radioativo, ou do lixo hospitalar, clínico. Todos esses lixos nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Então agora a gente vai ver um pouquinho. O que é um aterro sanitário? É um depósito onde são descartados resíduos sólidos, ou seja, lixo. O material que pode ser reciclado é separado, existem até cooperativas ao lado dos aterros oficiais, dos aterros sanitários, onde a Anvisa tem poder e tem fiscalização. Não estou falando do lixo a céu aberto, dos grandes lixões que se formam nas esquinas das periferias e dos grandes centros urbanos também centrais, bairros considerados até de nível elevado, onde não pode ter uma praça, não pode ter um terreno que de repente as pessoas usam aquilo como grandes lixões. Então, o material reciclado é separado por uma cooperativa e ela vai utilizar nesse aterro sanitário apenas o material cedido, né? O material que sobra de lixo mesmo, e não o material reciclável que ela comercializa ou doa ou fazem tudo isso. Então, voltando ainda no aterro sanitário, existem duas maneiras da gente enterrar o lixo. O lixão é um buraco aberto no chão onde o lixo é enterrado de qualquer maneira e sem controle algum. Esta é a ideia da maioria das pessoas de um aterro sanitário. Isso não é um aterro sanitário, isso é um lixão. Ele não toma cuidado com as diferenças de tratamento nos diferentes lixos gerados pela população e pela indústria, e pela pecuária, e pela agricultura e por todas os seres vivos do planeta Terra. Agora, aterro sanitário é uma estrutura cuidadosamente projetada, incorporada ou em cima do solo, em que o lixo é isolado do meio. Por exemplo, como água subterrânea, azar, chuva, ele é isolado. Existem até algumas diferenças onde algum tipo de lixo tem que ser enterrado e coberto, outros tem que ser até concretado, e aí com níveis diferentes de concretagem em termos de espessura de tudo, dependendo do tipo do lixo, se ele se degrada com mais facilidade ou se ele se mantém na nossa terra por muito tempo. Os aterros são ou deveriam ser implantados em áreas, né? Deveriam ser, que atendam a critérios técnicos muito específicos, visando então uma proteção ambiental e com isso uma garantia da saúde pública e uma manutenção também até da estética daquela região, certo? Então aí vocês vejam no quadro ao lado que, infelizmente, vocês sabem que eu não consigo ler essas letrinhas aí, para eu aumentá-lo aqui, eu tenho que interromper a narração, eu tenho que interromper, isso está sendo feito online mesmo, eu estou fazendo do site onde a gente grava, e a aula vai passando, e eu vou gravando, e se eu interromper, eu perco tudo. Então, não consigo aumentar, mas olhem com cuidado quando chegarem as imagens para vocês, que vocês terão essa aula não só nesse vídeo, nessa conferência via vídeo, como eu vou também enviar para vocês por PowerPoint. E aí no PowerPoint vocês vão conseguir com certeza abrir e enxergar. Mas aí está mostrando aquilo que foi falado. É uma proteção ambiental, é uma garantia à saúde porque fica isolado do contato direto com o ser humano e até uma manutenção da estética do ambiente. Porque não é bonito você passar numa praça pública onde se formou em menos de 24 horas, às vezes, um verdadeiro lixão a céu aberto. Voltando ainda para os aterros sanitários. Você não precisa ser uma pessoa, para você se dizer cuidadora do seu meio ambiente, ou preocupada com o seu meio ambiente, ou formadora de opiniões de uma saúde ambiental sólida e concreta dentro da tua vida. Você não precisa sair por aí, sabe, abraçando a árvore, pondo plaquinha em árvore, fazendo coraçãozinho para a árvore. Não, você precisa reconhecer
o fato de que a gente não pode mais continuar a tirar matérias-primas da terra, usar muita energia ou água para convertê-las em produtos que às vezes são brevemente úteis e em seguida empilhá-los em enormes aterros sanitários ou descarte exagerado de bens que ainda poderiam estar em uso. Por exemplo, eu falei para vocês, indústria da moda é uma indústria que polui muito, até pela a indústria da hoje isto é moda, amanhã não é, você descarta aquela roupa e compra outra, podendo customizar. Customizar é hoje considerado sustentável, é um dos projetos que a gente pode desenvolver aí dentro de trabalhos com vocês, que eu estou pedindo, né, ideias de trabalhos que cada um vai desenvolver um tema dentro dessa sustentabilidade, dentro desse uso consciente da água, dentro desse descarte correto do lixo, e a gente vai repetindo quantas vezes vocês quiserem para irem tomando o quê? Consciência de buscarem o tema que vocês querem pesquisar. Mas a indústria da moda, então hoje, customização faz parte de sustentabilidade, ou sites de troca de roupa faz parte da sustentabilidade, onde a gente acaba não descartando tanto ou às vezes coisas que a gente usou brevemente na nossa vida. Se vocês entenderem isso, então entenderam a essência do que é realmente a sustentabilidade. Bom, a gente não pode falar de saúde ambiental, de saúde, se não falarmos de saneamento básico. Saneamento básico que a gente deu nessa aula passada, que foi a aula onde nós mostramos como a água chegava nas nossas casas e principalmente como ela saía das nossas casas e voltava para ser um dia reutilizada. Claro que só acontece isso em locais onde nós temos um saneamento básico vigente, um saneamento básico funcionante. O que é o esgoto e de onde vem? A gente viu isso na nossa aula passada. É só retomar. O bom de aula online é isso, né? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, volta lá e pega aquele slidezinho que falava isso e que mostrava o caminho, que mostrava aqueles locais de decantação dos mais sólidos, depois os tanques de areia de filtragem, tudo isso. Aí a gente tem que pensar que a falta do saneamento básico pode nos trazer problemas muito sérios na saúde. A falta de saneamento básico, ele causa doenças. Tratamento do que vem do esgoto, então, seria a solução. E o que é isso? É retirar aquela água que foi usada nas casas ou vindas de esgoto, de privada, de canos, de pia, de banho, de tudo que nós utilizamos domesticamente a nossa água e que a indústria usa industrialmente a água, vão todas para esgotos e claro que tem que ter um tratamento diferente porque os lixos são diferentes. Isso é saneamento básico. Isso seria a solução para a diminuição muito grande de doença. E quando a gente fala em diminuição de doença, nós estamos falando em quê? Em saúde, em melhora da saúde da população, em melhora da nossa saúde, em melhora da saúde pública. E o serviço de saúde pública seria muito melhor, seria de um uso muito mais agradável, uma vez que nós estaríamos com quantidades de doença menores no nosso planeta. Sabe, a gente está vendo e sofrendo, né, com o que a gente está vivendo hoje, e pensar que se pensarmos numa saúde ambiental, se pensarmos tantas doenças teriam acontecido, tantas pestes, tantas endemias, pandemias, epidemias teriam sido evitadas. Vamos falar, a gente estava falando de poluição, então falei a poluição que o lixo pode nos trazer, que a água que a gente bebe pode nos trazer se nós não tivermos um saneamento básico, que a água que vai lavar o nosso corpo, que a água que vai lavar o nosso alimento tem que ser uma água sem poluição. E o lixo ajuda muito para que essa água seja poluída também, tá? Então, por isso que a gente falou do saneamento básico e falamos principalmente dos descartes corretos e incorretos de lixo. Poluição industrial. Com a evolução industrial, o problema da poluição, que antes
era restringido apenas a alguns locais, passou a se tornar global, gente. Então, as indústrias foram crescendo e muitas vezes elas iam crescendo muito próximos a grandes populações, às vezes dentro da cidade. A cidade de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade enorme, ela teve indústrias têxteis inúmeras, indústrias de embalagens inúmeras. A gente tem muita indústria dentro da cidade de São Paulo, dentro do perímetro urbano da cidade de São Paulo. Se a gente for somar a indústria automobilística, que aí fica na grande São Paulo, que é a maior parte da indústria automobilística, São Bernardo, nós temos indústria muito próximas da população humana. Então, se elas não tomarem cuidado com isso que a gente está vendo aí na foto, com essa fumaça que sai, que muitas vezes é tóxica, essa fumaça, muitas vezes, ela é tão tóxica que ela pode provocar doenças severas, seríssimas nas pessoas. A poluição das indústrias está associada também ao aquecimento global. Então vejam que é um ciclo. Se eu poluo a água, eu bebo uma água contaminada, eu fico mais doente. Por exemplo, no gado, ele solta mais gases poluentes, esses gases vão atrapalhar. É uma cadeia. Uma coisa interfere na outra, que interfere na outra, que interfere na outra, e que uma hora volta a interferir. É um ciclo vicioso, uma coisa prejudicando a outra. A poluição das indústrias está, então, associada também ao aquecimento global, que é outro grande problema que a gente fala dentro de saúde ambiental. Um fenômeno que está associado ao derretimento das calotas polares, à elevação do nível dos oceanos, que tem cidades já condenadas a desaparecer. Já tiveram cidades que desapareceram no nosso mundo por conta de derretimento das calotas polares e as cidades serem banhadas e serem realmente desaparecerem. A gente vê aqui numa chuva, num entupimento de um bueiro, um rio que transborda, que praticamente cobre casas em algumas regiões da nossa cidade ou do nosso país, ou a gente vê também fora do nosso país. Não é só uma tristeza que São Paulo vive ou que o Brasil vive. Quantas cidades, por exemplo, Holanda é uma cidade que você tem casas até flutuantes, tudo, porque é uma cidade que tende se continuar desta forma que está caminhando o aquecimento global e essas consequências, é uma cidade que tende a desaparecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Calotas polares, então, elevação do nível dos oceanos e diversas alterações climáticas, tais como secas, furacões, enchentes que ameaçam a vida de milhões de pessoas e levam fome e destruição a diversas cidades. E aqui, gente, quando a gente fala de todas essas alterações climáticas, o Brasil é tão abençoado que tem tão poucas dessas coisas. E às vezes que acontece, que são as enchentes, tudo, a gente vê que teve mão do homem como causa, muitas vezes, como é construção, essas mortes que acontecem, construção nas encostas, em solo totalmente inadequado, falta de fiscalização que permite que essas construções que afetam, às vezes, existe perda de vida humana por conta disso, e foi por falta de fiscalização, ou por falta do nosso governo não nos dar condições de todo mundo ter, a gente não fala em bioética, igualdade de vida. Nós deveríamos ter igualdade na nossa qualidade de vida, e às vezes por falta total de condição de se manter em outro lugar, pessoas constroem encostas ou próximos de áreas tremendamente poluídas, próximo de indústrias, que é onde muitas vezes foi possível habitar. Tá? Então, tudo isso. E a gente, então, vê que muitas dessas coisas, não temos quase furacões, enchentes, a grande parte delas provocada pelo homem, como a gente já discutiu isso, e que ameaçam a vida de milhões de pessoas e levam, muitas vezes, fome e destruição a diversas cidades. Voltando ainda em poluição industrial. Animais que antes moravam nas matas ficaram sem lugar para viver. Pequenos vilarejos foram removidos e deram lugar a grandes indústrias. Foi importante a revolução e o desenvolvimento industrial? Foi.
sem sombra de dúvida, mas foi um pouco desenfreado esse crescimento, foi um pouco descontrolado, e isto afetou diretamente a saúde ambiental e a saúde das pessoas. Tratar e descartar de forma segura o lixo e os gases sendo cada vez mais sustentáveis são importantíssimos para que a gente possa dizer que, mesmo com essa evolução industrial, mesmo com essa necessidade dessa evolução industrial, se nós soubermos fazer a nossa parte, e aí quando eu falo nós, no caso do industrial, são os gestores e os industriais e os proprietários dessas grandes indústrias. Então vocês vejam que essa foto é interessante, mostrando a poluição de uma cidade industrial e como ela pode ser, se você tomar cuidado e se você seguir essa lei 6.938, que é de Política Nacional do Meio Ambiente. Gente, foi criada em 81 e a gente vê ainda tanta chaminé de fábrica, de indústria, saindo aquela fumaça preta. A gente ainda vê um Cubatão sendo pela indústria petroquímica, sendo um dos lugares de qualidade do ar pior que nós temos no Brasil. Lixo nas ruas, gente. Lixo nas ruas. Olha, Rio de Janeiro, né, que a gente fala tanto, que critica muitas vezes toda a parte até de leis que o Rio de Janeiro segue, dos prefeitos, imagina daquele governador que vai ter 400 anos, né, sei lá quando chegou já a condenação dele, de tanta corrupção, de tudo. Mas foi um estado que nos deu, uma cidade que nos deu um exemplo. Em 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um destino turístico muito procurado no Brasil, deu exemplo e começou a multar pessoas que jogavam lixo no chão. E não precisava ser um lixo grande, não. Uma bituca de cigarro que fosse jogada no chão. Até hoje tem guarda municipal que multa. Claro, fiscalização aqui nesse país sempre dão aquele jeitinho, sempre tem aquele fiscal que não faz muito bem o seu trabalho, que prefere ir lá no estabelecimento onde ficam 300 mil pessoas na calçada bebendo e fumando, né, nas mesinhas para fora, e eles preferem ficar ali, no fim do dia eles até recebem alguma coisa, ou eles comem no bar de graça, mas tem os sérios. Isso em qualquer área nós temos os corruptos, aqueles que tampam os olhos, que não querem trabalhar muito bem, mas tem aqueles que trabalham bem, e devia ser isso. A gente deveria, se é saúde ambiental, não só não fazermos, como ajudar as pessoas que ainda fazem e ensiná-las a não fazer. Uma conscientização muito grande de lixo na rua. Não são só os órgãos públicos que devem se preocupar com a manutenção da cidade. Adotar soluções para tornar nossas vias mais limpas, organizadas, bonitas e saudáveis é uma responsabilidade da gente, por exemplo, não jogando lixo na rua. Mas eu ando por aquela rua e nunca encontro uma lixeira. Problema sério de órgão público? Sim. Mas, gente, hoje em dia é comum a gente andar com um saquinho de lixo no carro, saquinho de lixo na bolsa, por que não? Come um bombom, ao invés de, não encontrei lixeira por perto, coloque dentro da bolsa. Está melado, ou aquele bombom tinha derretido. Tenha um saquinho de lixo na bolsa, do mesmo jeito que a gente tem aquela célebre sacolinha, né, que até os postos de combustível dão, ou algumas pessoas têm um muito mais bonitinho, para você pôr o seu lixo do dia a dia no carro, e quando você chega na sua casa, no seu trabalho, onde você tiver ido com o seu carro, você joga fora. Quem não anda de carro, que hoje é uma grande população dos grandes centros, não só porque às vezes não podem ter o seu meio de transporte próprio, como está sendo uma atitude consciente. Os jovens hoje, muitos não estão utilizando o carro por vários motivos, e um deles é o respeito pelo ambiente, sabiam? Eu sei porque eu tenho uma filha que é bem ambientalista e que trabalha em causas assim, e é até exagerada ela, mas eu acho ótimo, porque eu sou professora de saúde ambiental e fico muito contente de ver essa atitude dela e dos amigos dela. Ela já mora até num bairro que foi um dos pioneiros a fazer isso, que é Pinheiros. E ela mora ali, eles andam a pé, eles andam de bicicleta, eles
Claro, às vezes tem que se locomover para locais distantes, dividem Uber, vão de transporte coletivo, tudo bem que eles têm uma facilidade muito grande, que tem duas boas estações em Pinheiros do metrô, e o metrô bom, tem bons ônibus que transitam ali, mas todo mundo tem que começar fazendo a sua parte. Então, adotar atitudes, por exemplo, de andar com sacola reciclável ou com sacola sustentável, que são aquelas eco bags, tudo, são importantes. E ter na sua bolsa o seu saquinho de lixo, que pode ser de pano ou que pode até ser de um plástico mais sustentável, mais reciclável, como hoje até os do supermercado são recicláveis, é importante. A gente tem que cuidar e a gente tem que ensinar e a gente tem que fazer a nossa parte, senão não podemos cobrar. Voltando ainda no lixo das ruas. Ao jogarem lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e ruas, os moradores contribuem para que ocorra o quê? Entupimento de bueiro. E aí a cena ao lado é impossível de não acontecer num momento de altos índices pluviométricos ou altos índices de chuva, como a gente tem em determinadas épocas do ano, é esperado já. Quantas e quantas vezes a gente vai chegando próximo do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, sabe que vai passar por enchente, sabe que vai passar, e sabe. Eu vou dizer que os governos às vezes não se preparam para essa quantidade de lixo que o homem joga na rua. Mas se a gente diminuir, pode ter certeza que aquilo que os governos fazem pode ser o razoável ou o esperado ou o ideal até em alguns pontos. Tá? O lixo, quando chove e demais materiais depositados, é arrastado e se acumula junto às chamadas bocas de lobo e impede então a drenagem da água para o esgoto. Aí vamos falar de outro tipo de poluição. Então a gente já falou do lixo, já falamos dos gases, agora a gente vai falar dos agrotóxicos. Agrotóxicos o que são? São produtos utilizados na agricultura para controlar insetos e as doenças ou plantas daninhas que causam danos às plantações. Os agrotóxicos também podem ser chamados de defensivos agrícolas ou agroquímicos, sem alterar o seu significado. É a mesma coisa, agroquímico ou defensivos agrícolas, desde que sejam usados de forma consciente, permitida. Existe uma quantidade, sim, de agrotóxico que o organismo humano aguenta, que o organismo humano aceita sem adoecer, sendo até necessário porque mata alguns germes, algumas bactérias, alguns vermes que podem fazer mal quando nos alimentamos com alguns alimentos, por exemplo, que venham contaminados por esses vermes, por essas bactérias, por esses vírus, etc, etc. Então, às vezes, o agrotóxico, ele até é usado a favor da saúde. O problema é quando se usa contra a saúde. E teve até um grande movimento no mundo que passou a não aceitar alguns alimentos vindos do Brasil, porque chamavam, imagina, olha o símbolo, Brasil envenenado. O uso de agrotóxico no Brasil, desde 2008, ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, o mercado mundial desse setor cresceu 93%, o que eu acho muito grande. Imagine no Brasil, esse crescimento foi de 190%, foram os dados divulgados pela Anvisa. Não é uma pesquisa muito recente, tá? Procurei e não vi atualização. Mas, de todo jeito, naquela época já era alto, imagine agora deve estar até um pouco pior. O Brasil foi por vezes banido em países da União Europeia e nos Estados Unidos, porque a Organização Mundial da Saúde nos países em desenvolvimento dizia que os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas. A gente está vivendo esse desespero desta pandemia. Pois bem, ainda não contaminou 70 mil intoxicações, não contaminou 70 mil pessoas no mundo.
tá? Então vejam a grandiosidade do mal que os agrotóxicos usados de forma indiscriminada fazem. A classificação, então, dos agrotóxicos, tá? A gente tem vários tipos de agrotóxico para vários tipos de agricultura diferente, de plantação diferente. Então, e eles também são classificados. Aí a gente olha aqui nesse gráfico pequenininho, mas até eu consigo ver. Pimentão, ele tem 91,8%, gente, de agrotóxico, porque ele tem uma capa muito grande, uma pele muito grande, e a gente come essa pele, certo? E é muito bom comer, porque inclusive ela é onde tem mais vitamina, tudo isso. Só que uma lavoura de pimentão, quando usa uma quantidade de agrotóxico mais exagerada, imagine o que vai fazer isso para a nossa saúde. Morango, gente, todos aqueles furinhos que o morango tem, por isso que a gente tem que lavar tão bem, deixar de molho, e tem todo um cuidado para o consumo do morango que às vezes a gente não tem. E aí vai todos, pepino, não sei o quê, o que menos tem é a cebola, porque vem aquela quantidade absurda de casca, né, que a gente vai tirando aquela casca da cebola, então dentro realmente tem muito pouquinho. Então vejam depois esse gráfico, do começo ao fim, os que tem mais e os que tem menos. E a batata tem menos. Os efeitos que os agrotóxicos causam na saúde são cumulativos ao longo prazo. Problemas do sistema nervoso, gente, doenças do sistema nervoso que tem como fator etiológico o consumo de alimentos com exagero de agrotóxico, problemas no sistema nervoso, câncer, alterações fetais. Gente, para proteger o nosso organismo, então, a gente deve higienizar muito os alimentos. E hoje, a internet nos ajuda muito, é só vocês pegarem no YouTube grandes tutoriais mostrando exatamente o que vocês podem fazer para limpar cada tipo de alimento. A classificação dos agrotóxicos. Inseticidas, nós temos os inseticidas, os fungicidas. Os inseticidas são destinados ao controle de insetos, ácaros e molúsculos. Aí a gente tem outra classificação de agrotóxicos, que são os fungicidas, usado no controle de doenças causadas por fungos, por exemplo, por bactérias e por vírus. Então, a gente está sabendo que, por exemplo, a gente está vendo que o álcool gel, ele é qual vocês colocariam aí como um fungicida, tá? Ele está usado para a gente fazer o sabonete, o detergente, a água sanitária, estão sendo usados como fungicidas, tá? Aí nós temos outra classificação de agrotóxicos, que são os herbicidas, destinado ao controle de plantas daninhas, por exemplo, ervas daninhas que acometem uma plantação. E também os agrotóxicos. Aí eu pergunto para vocês, existem riscos à saúde? A gente já falou que sim. Todos os agrotóxicos atualmente usados nas lavouras são degradados com o tempo. Sendo assim, a diferença entre o dia da aplicação e o da colheita deve ser maior do que o tempo de degradação do produto aplicado. E aí que muitas vezes alguns alimentos contaminam, intoxicam algumas pessoas, porque não teve essa seriedade na colheita. Não esperaram o tempo que este agrotóxico poderia realmente ser degradado para se colher. Por quê? Porque, de repente, nesse períodozinho poderia vir algum fungo, algum germe, algum vírus, alguma bactéria e atacar aquela plantação. Então, eu estou vendo aqui, claro e nítido, que às vezes são interesses comerciais, interesses econômicos que fazem com que, é outro ciclo vicioso, interesse econômico fazem com que coloquem mais pesticidas, mais fungicidas para cuidar melhor da sua lavoura, não ter perigo de perda, mas com isso eles estão fazendo com que o alimento seja contaminador, ele traga intoxicações, ou colher mais rápido, para quê? Para usar menos agrotóxico, para usar menos tudo e para ter uma resposta, um retorno econômico maior, mais rápido, tá? Quando a aplicação dos agrotóxicos é feita de forma correta, ela não representa qualquer risco à saúde humana ou animal.
tá? E aí a gente tem aqui no seu lado direito da exposição algumas porcentagens aí para vocês lerem e se informarem mais sobre o assunto. O uso de agrotóxico na agricultura é um grande problema quando fazendeiros com pouca instrução, às vezes não é nem por maldade, é falta de informação. Aí é um erro alguém vender um produto para um fazendeiro, para um sitiante, para um agricultor e não explicar os riscos e não mostrar exatamente como tem que ser feita essa aplicação. Às vezes é por falta de conhecimento. Então não é culpa só do agricultor, às vezes é culpa de quem fabricou, que não deu não exigiu que este produto só fosse comercializado depois de um bom treinamento, depois de um bom conhecimento, para que ele não fique prejudicial à saúde. Então, os fazendeiros com pouca instrução não obedecem às regras de uso dos produtos, ou por negligência, por safadeza até, por maldade, ou por falta de conhecimento, ou por aquele ciclo que eu falei para vocês de interesses econômicos, mas pode ser pela simples falta de conhecimento. Quando vemos notícias denunciando níveis inaceitáveis de agrotóxico nos alimentos, sabemos que as causas são ou a aplicação foi muito tardia, ou a aplicação em quantidade acima do permitido, a aplicação de produtos proibidos para o cultivo, ou a colheita anterior ao tempo de degradação dos agrotóxicos. A saúde, agora vamos então para a poluição das águas. A gente já falou de ar, a gente já falou de agrotóxico, a gente já falou de pecuária, a parte agrícola. Agora vamos falar um pouquinho da saúde dos animais aquáticos. Existem muitas mortes de animais por contaminação da água e muito é descarte incorreto de lixo, seja ele químico, seja ele tóxico, seja ele orgânico, seja ele principalmente lixos hospitalares ou lixos de consultórios, onde tem até essa chargezinha aí que eu acho super gozadinha, mas seríssima, triste. Gozado e triste. Um peixinho olhando para o outro, eu até falei em sala de aula disso, lembra? Aí o amigo lá, o peixinho amigo, fala: o que é isso? Você está fazendo acupuntura? Aí ele falou: não, foi lixo hospitalar que foi jogado no rio. Além dos peixes, jacarés e tartarugas, capivaras estão morrendo devido, e outros bichos aquáticos estão morrendo devido à água contaminada. A saúde dos animais aquáticos. O aquecimento global também é muito importante para tudo isso. Com o aquecimento global ocorre o aumento da temperatura da água, que muitas vezes pode ocasionar morte de animais que não suportam águas mais quentes. Eles não sabem viver em temperaturas muito altas conforme o tipo de animal ou de planta aquática. Então, o aquecimento global interfere também na saúde dos nossos rios e dos nossos oceanos. Voltando ainda, a contaminação aquática também pode ser através do quê? Poluição de produtos, contaminação com produtos químicos, como ácidos, adubos, pesticidas e detergentes, são lançados na água, provocando a sua poluição. Os acidentes com petroleiros ou a limpeza dos seus tanques deixam muitas vezes no mar quantidades enormes de petróleo, o que dá origem às chamadas marés negras. Vocês já ouviram falar? Quando uma água de um rio ou de um oceano que tem ali uma embarcação e que descarrega ou deita, como está certo o termo, ou deixa, tanto faz, o petróleo ali, o combustível ali, eles dão origens a essas marés negras e ficam pretas mesmo.
tá? Como resultado, as praias ficam poluídas e morrem muitos peixes e aves. O ano passado a gente teve, lembra as manchas negras que ficou aquela discussão toda se foi Venezuela, da onde vinha, etc., mas que foi um problema ambiental seríssimo e que a gente vai ter consequência daquelas placas de petróleo em todo nosso litoral do norte e nordeste foi muito contaminado. Tá? Na região sul, menos, mas chegou a atingir também a região sudeste e sul. Muito menos, mas teve. Os acidentes com petroleiros, então, e como resultado, então, as praias ficam poluídas e morrem muitos peixes e aves. Praias e rios, tá? Praias e oceanos e rios. Então, a gente vê isso. A saúde dos animais terrestres, a gente pensa que na extinção como algo que afetará somente gerações futuras. Estão vocês muito enganados. Esse problema já é uma realidade. Muitas plantações são inteiramente comprometidas por pragas e a causa disso é a falta de predadores por consequência disso. E predadores são o quê? Animais. Então, é todo um ciclo que uma coisa atrapalha a outra, que atrapalha a outra e que vai interferir na outra. Então, vamos tomar conta da nossa terra, do ar, que os nossos animais, sejam eles aquáticos ou terrestres, que o nosso alimento seja ele vindo do mar ou do oceano ou da terra, da agricultura. Vamos tomar conta para que eles não sejam poluídos e vamos tomar conta para defender todas as nossas espécies. No ciclo da vida ou no equilíbrio do ambiente, no equilíbrio terrestre, cada animal tem o seu papel. Todos são importantes ao longo desse ciclo da vida. Queimadas, gente. As queimadas, elas são muitas vezes provocadas, né? A causa dos incêndios podem ser causas naturais, mas elas ocorrem muito na região do Cerrado, porque é muito seco, não choveu, e vem aquele calor, aquele sol causticante, e pode acontecer. Mas a maior parte são causadas pelo homem. São queimadas de grandes proporções que geram impactos sociais e ambientais onde elas ocorrem. E muitas delas, repetindo, são resultados de atitudes dos homens, do ser humano, incorretas, sem a menor consciência. Por exemplo, coisas que podem levar a queimadas na floresta, além da queima natural pelo calor na plantação, na floresta ressecada. Pontas de cigarro atiradas na beira das estradas, fogueiras mal apagadas ao longo próximos nas matas, incêndios criminosos provocados intencionalmente, queima de lixo, gente. Quantas e quantas vezes fazem um lixão a céu aberto e aí acham que, vamos queimar tudo que é melhor do que enterrar, dá menos trabalho, isso e aquilo, e vai ser melhor para... Não, isso daí também pode gerar, quando não controlado, um grande incêndio florestal. Lançamento de foguetes, linhas elétricas com mau funcionamento, e aí a gente tem, tanto na área urbana quanto na área rural, muitas vezes são os grandes provocadores. Portanto, a gente pode controlar de uma forma mais sustentável, mais humana, mais decente. Por exemplo, acampe de maneira segura, porque eu falei para vocês que muitas vezes a queimada é por uma fogueirinha, um luau num sítio, entendeu? Às vezes é super, vamos dizer assim, inocente aquele início, mas acampe de maneira segura. Não acenda fogueiras em lugares perigosos ou secos. Remova pedaços de gramas, gravetos, folhas e palhas que tiverem ali no local ao redor. Atentem-se a tronco de árvores próximos. Às vezes bate um vento e lá vai um grande problema iniciando. Circunde o local com rochas. É importante para impedir uma possível propagação das chamas. Pedras, no caso, por exemplo, de uma fogueira, tenta fazer uma montanha de pedra à volta toda. Não jogue pontas de cigarro em estradas com florestas próximas e peça ajuda a profissionais se vocês precisarem até de uma orientação do como fazer, etc.
Bom, gente, vamos terminar a nossa quarta aula online de saúde ambiental. Vou mandar para vocês a atividade dessa quarta aula online e eu aguardo vocês me prestigiando e me ouvindo para a próxima aula, na próxima semana, nossa quinta aula. E se Deus quiser, logo estaremos juntos. Vamos torcer todos e vamos fazer a nossa parte. Um beijo em todos e terminamos por aqui.